Olá, boa tarde a todos. Boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Sou o professor Júlio e gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo a mais uma Ciência de Quinta. Boas-vindas a nosso convidado, que palestra hoje, o professor Diogo, professor Dr. Diogo. Obrigado, professor Diogo, por acertar esse convite. Boas-vindas à professora doutora Carla Baleroni Guerra, nossa diretora-geral, a diretora-geral da Fundação Educacional de Andradina. Boas-vindas também à professora Selênia Silva Witter de Mello, dirigente regional de ensino de Andradina, e em nome dela, todos os PNPs, PCs, diretores, professores e estudantes das escolas estaduais da região de Andradina. Gostaria de convidar a professora doutora Carla Renata Baleroni Guerra para proferir algumas palavras. Professora Renata, fique à vontade e bem-vinda à nossa Ciência de Quinta-feira. Boa tarde, Júlio. Eu agradeço a oportunidade e, em nome da Selênia, eu quero cumprimentar a todos que estão participando desse Ciência de Quinta. Quero dizer que, para mim, é um prazer estar aqui presente. É um projeto que tem o meu total apoio, tem o total apoio da Fundação. A diretoria de ensino de Andradina é nossa parceira já há bastante tempo. E como nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, essa oportunidade de chegar até os professores e de chegar até a casa dos alunos é muito importante para nós. A Fundação é uma instituição de ensino que está há 50 anos no mercado, aí, oferecendo ensino de qualidade, e a diretoria de ensino sempre nos apoiou e continua nos apoiando, mesmo agora nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Vou falar um pouquinho da Fundação para não me alongar muito. Então, como eu disse, a Fundação é uma instituição que está há 50 anos oferecendo ensino de qualidade, não só para Andradina, mas para toda a nossa região. Hoje nós temos cursos que são muito tradicionais. Temos o curso de Educação Física, que está sendo oferecido há mais de 40 anos. Então, aqui na nossa região, praticamente todos os docentes que estão na ativa foram formados na terra. Temos o curso de Medicina Veterinária, que no ano que vem completa 20 anos. Temos o curso de Agronomia, o curso de Serviço Social, o curso de Enfermagem, e agora, no começo de agosto, nós iniciamos as aulas do nosso curso de Direito. Em breve, nós abriremos as inscrições para o vestibular 2021, e aí eu volto aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do vestibular. Nós teremos várias novidades dentro das nossas redes sociais, que vão proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer um pouco mais a Fundação. Então, esse ano nós não teremos o Venha Nos Visitar presencial, mas nós vamos ter o Venha Nos Visitar na forma virtual. Tá? Então, já estou adiantando em primeira mão para vocês que nós teremos essa novidade. E eu quero, de novo, parabenizar ao professor Júlio e a diretoria de ensino pela iniciativa, porque eu acredito que só a educação pode mudar o mundo, pode transformar as pessoas. Então, o Ciências de Quinta é um filho nosso muito querido. Tá? E boa palestra para o professor Diogo, é o professor nosso do curso de enfermagem, do curso de educação física, e eu quero desejar sucesso para vocês. Obrigado, professora Carla, pelas palavras, pela participação especial de hoje, tá? Agradecemos e deixamos à disposição o nosso espaço para quando você quiser voltar e participar, tá bom? Boa tarde, professora. Um abraço. Boa tarde, Júlio. Um abraço.
Então, vamos dar continuidade, vamos dar início à nossa palestra de hoje com o tema biopirataria, uma realidade paralela ao mundo dos pets. Gostaria de apresentar o professor Dr. Diogo. O professor Dr. Diogo é como se fosse um irmão para mim, além de meu amigo, meu colega ali de profissão. O professor Diogo, ele tem graduação em Biologia pela Unesp de Ilha Solteira, mestrado em Ciência e Tecnologia Animal pela Unesp também de Ilha Solteira, doutorado em Epidemiologia Experimental pela USP de São Paulo, e recentemente está fazendo pedagogia. Também é professor dos cursos de Educação Física e Enfermagem da Fundação Educacional de Andradina. Professor Diogo, seja bem-vindo novamente. É um prazer tê-lo aqui com a gente nas Ciências de Quinta. Muito obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o poder estar participando aqui, né, contribuindo com a Ciências de Quinta, falando um pouquinho, né, daquilo que a gente já estudou, que a gente tem como princípio de vida, e passar um pouco de informação e essa sensibilidade ao pessoal. Agradeço bastante o convite, também vindo da direção, né, da fundação, junto, em parceria com a Diretoria de Ensino de Andradina. Muito obrigado. Vou fazer a projeção aqui da palestra para vocês. Está aparecendo aí, Júlio? Tá ok, Diogo. Tá aparecendo? Sim, maravilha. Muito obrigado. Peraí, se você precisa, vai para a apresentação, por gentileza. Já está? Não, ainda não está aparecendo. Só um minutinho, pessoal, alguns probleminhas técnicos, né? E agora? Ok, agora, professor? Tudo bem? Tudo ok. Maravilha. Bom, pessoal, o tema escolhido, né, foi falar um pouco da biopirataria, né, algo recente, a gente viu nas mídias aí, o caso, né, de uma das cobras que foram introduzidas no país, né, por meio de um estudante de medicina veterinária, e essa cobra, né, uma cobra da Anaja, ela acabou picando esse aluno. E, então, tornou a conhecimento, né, do público que ele mantinha essa cobra em cativeiro, né, ela não tinha essa cobra em casa, sendo uma cobra, né, uma espécie exótica e proibida no Brasil. Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre esse tema, a introdução de espécies exóticas, né, a importação dessas espécies, o tráfico, que tudo está relacionado, né, com os termos de biopirataria. Obviamente que o termo de biopirataria, ele vai um pouquinho mais além do que só o tráfico de animais, né? Ele envolve cultura, ele envolve também a parte social. E aí eu vou trazer, focando mais, né, como esses animais silvestres cultivados, né, criados em cativeiros, como animais de estimação, são prejudicados e também podem acarretar sérios problemas ao ambiente, né? Para a gente começar a nossa conversa aqui, eu trago o tema biodiversidade versus biopirataria. É sabido, né, que os países que mais possuem biodiversidade estão localizados nos trópicos, né, do globo terrestre. E, consequentemente, esses países, né, são os países de terceiro mundo, em desenvolvimento ou países emergentes, né? E o Brasil está localizado como uma dessas potências. No continente americano, o Brasil ocupa, teoricamente, quase 50% do espaço de todo esse território. E, obviamente, ele apresenta uma das maiores diversidades de espécies biológicas do mundo. Mas o que é biodiversidade, então, Diogo? Biodiversidade é toda essa variabilidade de organismo, né, que vai habitar os diferentes sistemas ecológicos
e nos quais eles são parte. Ou seja, vai ser a evolução, né, de toda essa vida biológica no planeta em diferentes níveis. E aí a gente faz essa diferenciação, né, de diversidade biológica em diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas. A diversidade genética, ela vai dar a diferença do material genético em que cada uma dessas espécies apresenta no seu DNA. Já a diversidade dos ecossistemas, ela vai ser mediante as interações dos fatores bióticos, né? Ou seja, tudo aquilo que é vivo, com os fatores abióticos desse ambiente, envolvendo o clima, as condições edáficas, condições hídricas e as condições edáficas do solo também. Então, a gente vai ter essas diferentes composições, clima, água, solo, mais os fatores vivos que estão ali, e isso vai formar os nossos diferentes ecossistemas. Sabemos que o Brasil, né, tem diferentes regiões, portanto, a gama muito grande desses ecossistemas, que são desde ecossistemas, né, aquáticos a ecossistemas terrestres, né, como, por exemplo, a gente tem diversidade e um ecossistema bem diferente na Caatinga do que aquele que a gente encontra na floresta amazônica. Ambos os espaços albergam espécies, né, totalmente exclusivas ali, que são endêmicas dessa região, e isso fazem deles ecossistemas diferentes. E nós temos também a diversidade de espécies, que é tanto da fauna como da flora. Sabendo, então, que o Brasil é o quinto maior país do mundo, ele tem em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, ocupando ali quase que 50%, a gente pode falar, do continente no qual ele se encontra. A gente tem uma região costeira de 3.500, né, milhões de quilômetros quadrados. Em cada uma dessas regiões, a gente encontra uma grande quantidade de seres vivos e dispersados por eles 6 grandes biomas, né? E aí, dentro desses biomas, a gente pode encontrar vários ecossistemas, várias comunidades interagindo entre si. E cerca de 70% das espécies, somente no bioma da floresta amazônica, ainda é desconhecido, pessoal. Então, entenda. Olha a diversidade do nosso país e a quantidade dessas espécies. Considerando, então, o Brasil como um país mega diverso, a gente tem descrito hoje cerca de 210 mil espécies, né? Tem uma variação que ocorre ali ao longo dos anos, só que ainda é muito pouco perto daquilo que a gente pode descobrir. Ou então, muito desses animais não serão, e espécies de plantas, né, não serão descobertos se a gente continuar no ritmo que a gente está em degradação ambiental. A gente conhece ainda cerca de menos de 10% de toda essa população. Mostrando aqui para vocês, ó, dentro dos táxons que a gente tem, o Brasil é um dos países que mais contribui, então, com essa biodiversidade mundial. A gente tem aqui, ó, 1.270.000 a 1.400.000 espécies catalogadas, e só no Brasil a gente está aqui com esse torno, né, só de animais, de 103 a 136 mil. E aí, falando, né, então a gente já conhece os termos agora de biodiversidade, a gente já entende que o Brasil é um país mega diverso e que alberga grande quantidade de espécies de animais, de espécies vegetais. Por ser, né, esse país mega diverso, ele é alvo, né, constante das biopiratarias. E o que é biopirataria, Diogo? Biopirataria é toda aquela prática ilegal, né, de exploração, manipulação, exportação e comercialização dos recursos biológicos. Ou seja, o tráfico de animais, que é uma forma da gente manipular esses animais com fins econômicos, é uma das formas de biopirataria também, né? Outra forma de biopirataria também é a exploração e a utilização do conhecimento tradicional, né, das comunidades. Por exemplo, quais comunidades? As comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, o conhecimento do que se fazer com uma espécie de planta, o conhecimento do que se fazer com uma secreção liberada por um animal. Tudo isso, né, quando ele é exportado para outro país, né, esse conhecimento, sem dar crédito ao seu local de origem, é chamado de biopirataria. Então, nós temos biopirataria da fauna, biopirataria da flora e biopirataria também
cultural, né, de conhecimentos culturais. O tráfico de animais e as suas extrações de princípios ativos é uma das formas mais comuns de biopirataria que ocorre no nosso país. Então, a gente vai ver que esse tráfico de animal nem sempre ocorre de uma forma a fim da gente fazer resgate de uma espécie e promover ela em outro local. A maioria desse tráfico, né, de animais é apenas com fins de interesses econômicos, para retirar do seu local de origem essa espécie, né, para satisfazer o ego de colecionadores ou pessoas que desejam ter exemplar na sua casa. Cerca de 35 mil animais são retirados por ano, né, das regiões norte e centro-oeste do Brasil, do seu habitat natural, sendo que 60% ele vai permanecer no próprio Brasil, 40%, né, são enviadas para o exterior a fim de atender aos caprichos, né, de colecionadores e favorecendo assim a biopirataria. Vocês percebem que 60% desses animais ficam no território nacional. E para onde que eles vão? Muitos deles vão para casa das pessoas, né, comunidades mesmo, que querem ter esses animais como estimação. Quem já ouviu falar, fulano tem um papagaio na sua casa, ciclano tem um filhote de uma maritaca, ou outro tem um filhote tem araras no seu quintal, né, criados como animais de estimação, e assim a gente vai. Espécies de serpentes, né, de anfíbios, de répteis, também são muito comuns criados com animais pet. No entanto, pessoal, para esses animais até chegarem aos seus donos de estimação, né, que tem eles como estimação, como animais pets, eles passam por um transtorno terrível. Ou seja, o manejo e o transporte desses animais são por técnicas cruéis, sem respeito à vida deles, né? E aí a gente vai ver um pouquinho quais são os animais, né, mais traficados por esse meio e o valor que se pagam por ele. Eu trago aqui a arara azul, né, que ela custa em torno no mercado aí de 25 até 60 mil dólares. A arara canindé, 4 mil dólares. O papagaio de arara roxa, 6 mil dólares. A jararaca, né, 1.000 dólares. A cascavel, 1.400. Aranhas variam de 50 a 5 mil dólares. E os coleópteros, né, que são espécies de besouros, variam de 450 a 8 mil dólares. Então, vamos observar aqui, ó, um pouquinho dessas espécies que são retiradas. Olha a azul aqui, né? Não estou falando da ararinha, né? Nós temos também o papagaio de arara roxa e a arara canindé. E, recentemente, vocês ouviram falar do caso, né, da Nádia. No mercado internacional, essa cobra costuma valer até 20 mil dólares. E no Brasil, imagine essa espécie, né, se ela sai do seu ambiente totalmente restrito, ali reservado, e ganha um ambiente natural. Sendo um casal desse daí, ele pode causar um grande desequilíbrio ecológico na região, entendeu? Porque se eles se procriarem e conseguirem viver de forma satisfatória, né, deixando descendentes aqui, a gente pode ter indivíduos que a gente não tinha antes e sérios problemas de risco. Então, é importante a gente pensar em criar um animal que é totalmente exótico no ambiente com animal de estimação, para que esse animal não venha trazer problemas futuros e, inclusive, desequilíbrios para os ecossistemas. Outros animais aqui, né, que costumam ter bastante, eu tenho a jararaca, os coleópteros, né, os diferentes tipos de besouros, as aranhas e a nossa cascavel aqui. Falando também, né, a biopirataria, ela pega também os vegetais. Então, a gente mostra aqui que plantas, principalmente as orquídeas, né, e sementes, são alvos constantemente traficados, né, levados do nosso país de origem. E o que isso significa, né? Levar uma planta, um animal, a gente sabe que ele vai sofrer muito porque ele está sendo retirado do seu ambiente, né, no qual ele vive, sendo transportado em condições degradantes, que a gente vai ver um pouquinho, e levado para um outro local que ele não está acostumado, às vezes temperatura, às vezes o tipo de alimentação, e entre outros fatores. Mas e as plantas? O que risco isso pode trazer? Lembrando que muitas vezes as plantas podem levar também patógenos para outras regiões,
causar desequilíbrios nessas culturas e ecossistemas, e além disso, elas podem se tornar invasoras, né, desses locais, ou elas têm um grande potencial econômico que deveriam, né, ser dado crédito ao seu país de origem, como é o caso, né, do que aconteceu com o cupuaçu. O cupuaçu, ele foi patenteado por uma empresa chinesa, no qual eles tiravam, né, o chocolate do cupuaçu. Depois, né, de muito tempo, os brasileiros quiseram exportar o cupuaçu, né, para fora, internacionalmente, e descobriram que já havia uma patente dele. Então, esses produtores entraram com um pedido na justiça, pedindo para que fosse anulada essa patente, já que essa árvore extremamente de origem brasileira. Né? E aí a gente conseguiu rever esse processo na justiça. Mas isso foi um caso, entre outros, que a gente perdeu e não foi possível a gente fazer. Então, as espécies de plantas também, elas têm a sua importância na biopirataria. Falando, então, né, sobre a biopirataria desses animais, que envolve o tráfico desses animais, olha só as condições degradantes pelo qual eles estão transportados, né? Em garrafas PETs, muitas vezes com pouca disponibilidade de oxigênio e totalmente desconfortáveis, em fundos falsos de malas de viagem, né? Dentro de tubos de PVC, garrafas, meias, né? Ou até mesmo amarradas ao corpo. Vocês podem observar aqui uma série de pássaros, né? De bem-te-vis sendo transportados de beija-flor, sendo transportados, né, no interior da calça de um cidadão. Né? Outras vezes, essas espécies, elas sofrem maus tratos, né, perdem, são decepadas, são mutiladas para que elas caiam, né, nas caixas de transporte. Veja aqui meias amarradas ao corpo, né, com vários ossos também. No interior de meias, algumas serpentes sendo transportadas, lagartos, né, fechados para eles não fazerem barulho, para serem transportados. E aqui, né, o papagaio, um tubo de PVC totalmente desconfortável também. Em fundos falsos, né, de bancos ou em gaiolas até mesmo. E aí, pessoal, quando eu falo dos tipos de pirataria, observa pelo qual, né, a gente já passou. A gente já perdeu a patente, né, do açaí durante um tempo, também que é uma planta nativa da região amazônica, com alto potencial energético, né, e que foi patenteado por empresas norte-americanas, europeias e japonesas. No entanto, o Brasil conseguiu reter uma patente japonesa que do período de 2003 a 2007. Nós temos também aqui o cupuaçu, a história dele que eu já falei para você, né, que é a empresa japonesa Asahi Foods Corporation, ela era uma das detentoras da patente, né, e foi advertida com punições de até 10, e advertia com punições de até $10 mil quem fizesse o uso. Graças a Deus, o Brasil também conseguiu reverter essa patente. Nós temos a copaíba, que fornece o óleo de copaíba, né, e ele é utilizado na área terapêutica e farmacológica para diversos medicamentos, e a empresa Tecnoflor, ela registrou essa patente, né, e que é uma patente mundial e usa para o cosmético. Infelizmente, o Brasil não conseguiu reverter essa patente, e eles é quem fazem o uso, né. Nós temos também aqui a andiroba, que é uma árvore típica da região amazônica, também patenteada por países como França, Japão e União Europeia, os seus princípios ativos, né, e utilizada tanto nas extrações de óleos para propriedades contra insetos, em fins medicinais. Então, perceba que toda pirataria, né, biopirataria, ela é feita com uma forma de um ganho, né, algum lucro. Toda a extração, né, que é feita através desses materiais, dos princípios ativos, eles têm algum fim, né, ou farmacológico, ou sintético, para produzir, né, outros produtos, né, e nós temos aqui também, pessoal, a biopirataria da fauna. Eu mostro para vocês a jararaca aqui, a Bothrops jararaca. O veneno dela, né, um pesquisador brasileiro, ele descobriu uma substância no veneno que era capaz de controlar a hipertensão, que é o captopril, e aí o laboratório Litosol Myers Squibb, ele errou esse princípio ativo, e o faturamento dele, né, de 2,5 bilhões ano, né, no mundo todo, e o Brasil paga royalties por um princípio ativo de uma espécie que é do próprio Brasil.
Então, toda essa extração é sem a devida permissão de quem verdadeiramente possui a espécie animal, é considerada, né, uma forma de biopirataria. Outro exemplo de biopirataria na fauna, né? É só um animal de estimação, mas quando ele ganha outro território, às vezes esse animal carrega consigo uma substância que é fundamental, que é muito importante, né, para tratamento de doenças. Então, a gente tem aqui o sapo, né? O Epidobes tricolor, ele vive em árvores na região amazônica e possui uma toxina analgésica 200 vezes mais potente do que a própria morfina. E um laboratório americano, ele também sintetizou essa substância, né? E ele vai vender essa droga, né, futuramente para a gente vai pagar royalties, né, por essa substância. O sapo campô, ou sapo verde, né, ele também é bastante conhecido em tribos africanas, em tribos indígenas, né, na região do Acre, porque é o maior sapo verde do Brasil e ele tem uma aplicação indígena como se fosse uma doença. Então, os índios fazem uma raspagem, né, na mucosa dorsal desse sapo e faz a retiragem, né, dessa secreção. E essa secreção, pessoal, ela é injetada como uma vacina contra a prevenção, né, a diversos problemas de saúde. Vários, né, artistas já tomaram essa famosa vacina do sapo, porque ela torna o corpo muito mais resistente e imunologicamente muito mais forte. E agora eles estão vendo o potencial dessa vacina, né, de ser comercializada. E aí, quem já está em interesse em patentear, né? Os Estados Unidos, Europa e Japão já patentearam alguns desses princípios ativos e eles vão ganhar com essa biopirataria. Ou seja, o que a gente espera é que o Brasil seja reconhecido como patrimônio, né, desses princípios e receba também por isso. Não é crime um país investir em outro, né, investir nas substâncias de outro para o desenvolvimento. No entanto, desde que seja reconhecido e esse país de origem receba por isso também. Aqui nós temos também o curare, que é uma erva do Santo Daime, né? Isso daqui é uma prática, uma biopirataria de cultura, né? Ou seja, também é realizado pelas populações indígenas. Eles faziam, né, a erva do Santo Daime, o famoso curare, um chá feito de cipó dessas duas, da Banipteropsis cape e outras ervas, no qual as pessoas, né, utilizavam como aplicação medicinal e uma instrução de iluminação espiritual. Ou seja, uma cerimônia religiosa que os indígenas faziam para alcançar, né, o seu equilíbrio espiritual. E aí, o pessoal, né, dos Estados Unidos, principalmente esse pesquisador norte-americano aqui, o Loren Miller, ele patenteou a substância no ano de 1986 com o nome de Davine. Mas o que é o Davine? É a famosa ayahuasca aqui no Brasil, que é uma bebida, né, a mistura dessas ervas que permite a pessoa entrar nesse estágio, né, de mais alta elevação espiritual. Entre outras, né, diversas de culturas que a gente sabe que são compartilhadas ou roubalheadas, né, das populações indígenas para fins medicinais que a gente tem. Pessoal, mas e aí? Então a gente já sabe os conceitos de biodiversidade, os conceitos de biopirataria, a gente já sabe o quão a biopirataria é prejudicial para esses animais, porque eles são frutos do tráfico, frutos, né, de exploração para fins medicinais, para retirada de substâncias, e que muitas vezes o transporte desses animais não é nem um pouco adequado, levando muitos deles à morte. E aí o que a gente pensa? Quando a gente tem um animal silvestre, né, como animal de estimação, ao retirar ele do ambiente natural, a gente já está praticando uma biopirataria, né? Ao retirar ele de um tronco de uma árvore e levá-lo para o nosso ambiente caseiro, a gente já está fazendo essa ação, né, de biopirataria. Não precisa levar apenas para outro local. E se a gente ainda pratica o ato de vender, ele é configurado também como um tráfico e a gente pode se enquadrar uma lei anticrime, né? Uma lei que, no caso, é uma lei de crimes ambientais. E
Esses animais, muitas vezes, quando são recapturados, né, pela polícia florestal ou pela polícia ambiental, eles devem ser levados, né, a zoológicos, a outros parques, que não é o ambiente 100% adequado, já que ele era de vida silvestre, mas tentam oferecer a melhor forma de vida, né, a melhor condição, que muitas vezes na casa dessas pessoas elas não encontram. Nesses ambientes, a gente trabalha, né, são trabalhados, é necessário trabalhar o enriquecimento ambiental, ou seja, a aumentar a diversidade, né, de comportamentos naturais positivos, né, positivos desses animais, para que eles, né, consigam chegar o mais próximo possível da sua realidade, como se fosse um ambiente silvestre. E se esses animais, quando em contato diretamente com os humanos, né, muito próximo, eles podem transmitir algumas zoonoses que são exclusivas, né, de animais silvestres. Então, a gente tem uma diversidade muito grande dessas zoonoses. Como, por exemplo, tem aqui a brucelose, que ela está entre os animais ungulados, marsupiais e alguns mamíferos no ambiente silvestre, e quando ele em contato, né, com os humanos pode ser passado também. Nós temos aqui a tuberculose, também é um exemplo de doença, né, causada em animais cujos animais, né, silvestres são reservatórios da doença, e aí quando em contato com pessoas, né, com humanos, pode desenvolver essa doença. Ela é causada pelo Mycobacterium, é uma espécie de bactéria. Nós temos as leishmanioses, né, que também tem vários reservatórios silvestres, e que, à medida, né, que elas ganham um ambiente urbano, e a gente sabe que o ambiente urbano, né, tem a presença do vetor, que é o lutzomia, ele pode transmitir, né, do animal silvestre para os humanos, essas doenças. E também nós temos a raiva. Então, o que eu queria passar hoje para vocês aqui, pessoal, é que várias dessas doenças que a gente está trabalhando, elas podem ser transmitidas por esses animais silvestres, podem ser compartilhadas, né, por esses animais, e esses animais passar isso depois adiante para a nossa palestra, né, a nossa conversa hoje foi um pouco sobre isso. Eu espero não ter passado muito do tempo, e agora estou aberto, né, à conversa, um pouquinho de discussão. Ótima palestra, professor Diogo, bem esclarecedora, tá? Mas a gente tem algumas perguntinhas daqui a pouquinho, tá? Então, obrigado pela sua participação, foi de suma importância para que todos saibam um pouquinho mais sobre a biopirataria, tá? E, pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode fazer pergunta ali no chat, que daqui a pouquinho a gente faz as perguntas para o professor Diogo, tá? Então, agora eu gostaria de convidar alguns dos nossos estudantes para fazer algumas perguntas ao professor Diogo, tá? Primeiro, vamos convidar o estudante Gabriel Reis, da Escola Estadual Coronel Francisco, da cidade de Pereira Barreto. Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Enquanto o Gabriel vai se preparando, vamos chamar então o nosso segundo aluno, o estudante Henrique Anzai, da Escola Estadual Mitsuda Umetani, também de Pereira Barreto. Seja bem-vindo, Henrique. Olá, tudo bem? Boa tarde, professor Diogo. Boa tarde, professor Júlio. Bem? Boa tarde, Henrique. Bem, então, eu queria perguntar para o senhor. Duas perguntas eu vou fazer. Eu vou falar a primeira. Existe uma região no Brasil onde há mais casos de biopirataria? Por exemplo, na Amazônia, onde tem uma biodiversidade maior, então pode ser mais afetada e, no caso, acontecer mais a biopirataria lá? Sim, Henrique. Na verdade, a região da floresta amazônica é uma região com a maior diversidade, né, dessas espécies. Nós encontramos uma diversidade de espécies, né, no caso genética, e também de espécies,
e por conta disso, é uma das regiões mais afetadas pela biopirataria. Essa diversidade de espécies, ela é tanto da fauna como também da flora, e são alvos, né, constantes. E ali a gente encontra também populações indígenas tradicionais que conservam conceitos, né, fórmulas, medicamentos, e por isso que eles são constantes alvos, né, desse tipo de prática de biopirataria. Nas outras regiões, a gente não encontra, né, essas populações tão preservadas ainda, e muitos desses conhecimentos já se fragmentaram. Então, ali a gente encontra, né, o prato cheio para que ocorra esse tráfico de informações, né, esse tráfico de cultura social. Uhum. A outra pergunta é como a legislação brasileira e as políticas públicas ajudam no combate da biopirataria. Sejam, sei lá, uma lei de proteção onde uma área é protegida, sei lá, alguma coisa assim. Então, o Henrique, na verdade, a gente não tem uma lei efetiva, né, contra a biopirataria, o que é um crime. O que nós temos, a gente participamos, né, a gente tem um protocolo de Nagoya que ele permite com que os países em desenvolvimento, né, detentores desses recursos, quando eles são explorados, né, são vítimas da biopirataria, pelos países que fazem essa exploração, eles sejam reconhecidos. Então, o Brasil hoje, ele está revendo, né, vários princípios ativos. A gente está conseguindo isso graças ao sequenciamento genômico de várias espécies. Então, a gente consegue identificar que os princípios ativos têm origem, né, de espécies do Brasil, e aí a gente pode reivindicar, por meio do protocolo de Nagoya, né, a patente desses, requerer parte, né, desses valores, né, arrecadados. Só que a nossa legislação, ela é muito falha ainda, porque, por exemplo, o que ela coloca como biopirataria? Ela vai colocar o tráfico de animais, né, nós temos uma lei para tráfico de animais, mas ela não vê, dentro do termo biopirataria, o tráfico de informações, né, sociais e culturais, ou seja, essas receitas medicinais, né, que é extraída pelos índios, pelas comunidades indígenas, e que são levadas para fora, nós não temos uma legislação que proteja isso, entendeu? A lei que nós temos hoje no Brasil é contra o tráfico de animais, ou seja, se a pessoa foi pega traficando, né, vendendo um animal silvestre, ela vai responder por isso. No entanto, as práticas, né, o princípio ativo, a prática de conhecimento cultural, isso não é regulamentado por lei ainda como um crime. Então, é isso que a gente precisaria dos nossos deputados, né, para formular essas leis e encaminhar para aprovação. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado. Acho que já são as dúvidas que eu tinha, acho que era isso. Mas muito obrigado por oportunidade novamente. É isso. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, Henrique. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Henrique, pela participação. Seja sempre bem-vindo, tá? No nosso Ciências de Quinta. Agora, vamos chamar, então, o Gabriel. Será que ele está disponível agora? Enquanto a gente vai colocando o Gabriel, tem uma pergunta lá no chat do Antônio Zotelli. Professor Diogo, como que funciona a fiscalização no combate à biopirataria? Na verdade, a gente não tem essa fiscalização, né? A gente deveria ter uma fiscalização. O que a gente tem são quando ocorre denúncias, né, desses animais, desses princípios sendo realizados. Por exemplo, a fiscalização em aeroportos, que é de praxe, né, que são realizados e eles acabam descobrindo, às vezes, essas espécies sendo transportadas de forma ilegal, ou quando ocorre uma denúncia, né, de que alguém está transportando, traficando esses animais. Outra forma, muitas vezes a gente descobre, né, quando a patente já surgiu, e aí a gente tem que correr atrás, né, para reverter o processo, como foi o caso do cupuaçu. Nós não sabíamos, né, que ele já tinha sido patenteado por essa empresa chinesa.
da China, e que eles já estavam cobrando os royalties, né, por isso. E aí, quando a gente foi começar a fazer o transporte, né, para países internacionais, a gente descobriu que nós tínhamos que pagar por esses royalties. E aí foi onde que a gente teve que começar a correr. Por isso que o Brasil precisa, né, imensamente começar a investir em educação, né? A gente precisa investir cada vez mais para descobrir o que nós temos dessas espécies. Para e pensa, uma empresa que ganha 2,5 bilhões por ano, né, só com o princípio desse medicamento para o mundo inteiro, que é o captopril, sendo de uma espécie de origem nossa, eu acho que valeria qualquer esforço, né, e qualquer investimento na educação em cima disso. Obrigado, professor Diogo. Tem mais algumas perguntas, tá? São várias. Quais são as consequências da biopirataria no bioma? Nossa, interessantíssima essa pergunta. Principalmente Então, para o bioma, a gente vai acarretar, né, na perda, né, dessa espécie, da diversidade dessa espécie ali, né, que estaria contribuindo para a diversidade. E muitas vezes, quando essa biopirataria, né, esse tráfico, ele é muito intenso, nós podemos até causar um desequilíbrio ecológico nesse bioma. Por quê? Porque todas as espécies que residem num bioma, elas têm uma função, elas têm uma profissão ali dentro. O seu nicho ecológico, né, determina qual a sua profissão. E quando a gente retira uma dessas espécies, uma outra vai se sobrepor. E aí nós podemos causar até mesmo um desequilíbrio. Por exemplo, uma espécie que ela é introduzida, né, de uma região em outro, na região que ela foi introduzida, ela pode ter o seu sucesso reprodutivo, né, e o seu sucesso reprodutivo pode desencadear sérias consequências, né, nessa nossa nova área no qual ela foi introduzida. Então, eu dou exemplo aqui na Ilha Fernando de Noronha, tinha-se um problema muito grande com os ratos, né? E aí eles fizeram um transporte de teius, né, lagartos, para a ilha, para tentar combater a população de ratos. Mas na época eles não pensaram que o teiu tem o hábito diurno e os ratos têm hábitos noturnos. Então, qual foi a consequência da gente levar uma espécie que não era daquele local, né, e implantar ela ali? Os teius tiveram que sobreviver e eles encontraram na ilha, né, alimentos em grande quantidade que eram os ovos de aves. Então, hoje a gente corre o risco, né, de levar à extinção algumas espécies de aves, porque a população de teiu aumentou, é uma espécie exótica lá na ilha, e eles comem os ovos dessas aves. Enquanto que a população de ratos, né, a gente não conseguiu dar solução, porque não foi pensado sobre os hábitos de vida, né, dessas duas espécies. Então, as consequências, elas podem ser totalmente desastrosas caso esses animais, né, quando eles são vítimas da biopirataria, são introduzidos, né, na natureza, ou também desastrosa quando a gente faz uma exploração muito grande desse animal, né, dessa espécie, levando ela à extinção, permitindo que uma outra espécie assuma a liderança ali dentro e pode causar, né, sérios desequilíbrios no próprio ambiente. Espero que tenha sido respondida, viu? Ok, professor Diogo. Mais uma pergunta, agora a pergunta do Marcos Menezes. Seria possível desenvolver alguma política pública para preservar os direitos de patente sobre as espécies nativas do bioma brasileiro? Ótima pergunta, hein, Marcos? Marcos, então, sim, na verdade a gente teria que desenvolver a política de biopirataria, né, e aumentar os riscos de fiscalização. E como que a gente conseguiria aumentar esse sistema de fiscalização? Se a gente investisse, né, na conservação genética das espécies, sequenciamento genômico dessas espécies, né, porque por meio do sequenciamento genômico, a gente vai conseguir determinar as sequências gênicas que vão produzir determinados princípios ativos, e quando um país lança um produto, né, nós podemos saber se aquele princípio ativo ele é de origem de alguma espécie que foi retirada do nosso país. E aí sim a gente poderia cobrar. Nós temos, né, o protocolo de Nagoya, que ele já favorece, né, ele é um protocolo, uma visão que ele já favorece com que todo país, né, que tenha sido vítima, eles recebam parte desse material, desses recursos, né? Então, o que a gente precisaria agora é investir numa política para a biopirataria e investir nos sistemas de fiscalização.
investindo também na educação, porque a gente precisa descobrir, né, sobre esses bancos genéticos que estão espalhados pelo mundo e no qual a gente ainda não sabe. Tem muitas espécies, muitos princípios ativos que já foram lançados e a gente nem sequer tem conhecimento se são ou não de origem do Brasil. Eu listei para vocês aqui alguns exemplos, né, como a vacina do sapo, a ayahuasca, o cupuaçu, o açaí, porque são exemplos que ganhou um pouco mais de notoriedade, né? Tem também aquela secreção do sapo que produz a morfina, então também a gente já sabe que é uma espécie nossa e a gente já pode pedir, né, parte desses recursos, mas tem muitas outras. E seria também interessante o Brasil investir também nas suas próprias pesquisas, né? Por que esperar que um outro país venha descobrir se a gente tem aqui o conhecimento dos indígenas, né, que é muito grande sobre o uso dessas espécies? Nós temos excelentes universidades públicas para desenvolver essas pesquisas, né, e poder lançar esses produtos. Então, a gente precisaria desses 3 viés, viu, Marcos? Primeiramente, investir numa política séria de biopirataria. Segundo, investir na educação, no sequenciamento genômico dessas espécies. E terceiro, investir na fiscalização. Espero ter respondido, Marcos. Ótimo, professor Diogo. Mais uma pergunta aqui, professor. Sobre o mercado de yuan na China, poderia ser considerado biopirataria? Foi o local onde, né, surgiu o nosso coronavírus, né? Falo nosso porque é do mundo inteiro. Então, o mercado em si, a gente não poderia considerar ele, né? Mas o que está nesse mercado, assim, vamos falar, o contexto geral, o mercado em si, a gente não poderia. Mas o que está nesse mercado, né, que a gente sabe que tem várias, sim, a gente pode falar que dentro do mercado tem práticas de biopirataria. Legal, bacana. Mais uma pergunta aqui do Miguel Nogueira agora. A biopirataria pode causar a extinção de uma espécie ou de várias, tendo em vista o nicho ecológico? Sim, Miguel. Por exemplo, nós podemos ver que a extração, né, dessas espécies em grande quantidade, né, levada para outras regiões, é um exemplo, né, de levar à extinção. A retirada do seu local de origem e levar para outros locais é um exemplo, né, de extinção. De biopirataria, desculpa. E aí, quando a gente faz esse transporte e a espécie ela não se identifica com o novo local onde ela está sendo transportada, ela morre, né? E isso é uma prática recorrente, nós podemos sim levá-la, essa espécie, à extinção. Até mesmo porque, associado com as práticas de biopirataria, nós temos também o desmatamento, que favorece a extinção de espécies. Nós temos a perda, né, e a urbanização que cresce também, entre outros fatores que vão contribuir. Então, ela seria mais um desses fatores, né, que somado aos outros, contribuiriam para a extinção de uma espécie. Tudo bem? Ela por si só, né, a gente teria que fazer uma extração muito grande dessas espécies animais, um contrabando, eu diria, né, não seria extração, uma retirada muito grande desses animais, mas ela com os outros fatores no qual a gente convive, favoreceria sim a extinção de uma espécie. Ok, professor Diogo. Mais uma pergunta agora da professora Elda Gama, participando a todo momento do nosso Ciências de Quinta. No caso do estudante de veterinária que possuía cobras exóticas e foi picado e hospitalizado, sua aquisição pode ser considerada biopirataria? Ou mesmo pode responder criminalmente? Oi, professora. Sim, na verdade, a aquisição dele, né, como eu falei, o termo biopirataria, na lei, ele não é conhecido, porque nós não temos uma lei. Mas sim, na lei ele é enquadrado como tráfico de animais, tudo bem? Nós não temos uma lei específica para a biopirataria. Mas o que é o tráfico de animais? É o transporte, a retirada dele de um local para outro, né, a fim de se obter vantagem. Então, isso configura-se como uma biopirataria, mas enquadrando na lei, nós chamamos isso de tráfico de animais, e ele pode sim responder criminalmente. Inclusive, né, tanto ele
como os pais que os acobertaram, né? E o amigo também que ajudou a dar fuga, né? Com o material, soltou depois, fez o abandono dessa cobra na frente lá do hotel. Então, todos esses vão poder responder criminalmente. Mas lembrando que, como a gente tem uma lei específica de biopirataria, ele então enquadraria como tráfico de animais. Mas todo tráfico é uma forma de biopirataria. Obrigado, professor Diogo. Não temos mais nenhuma pergunta no nosso chat, mas tem várias pessoas participando, elogiando pela excelente palestra. Professora Rosimeire, nossa professora, Diogo, que é do nosso programa de mestrado do Ciência e Tecnologia Animal, nos parabenizando você. Legal. Obrigado, professora, pela participação. Professora Elda Gama, também, olha, sempre dando parabéns aos envolvidos, discussão muito pertinente. Maria Luana, palestra ótima, parabéns, professor Diogo. A Maiara, nossa querida Maiara, parabéns, Henrique, excelente participação. Parabéns, Henrique. Realmente o Henrique se destacou participando, né? A Maiara, professora, também tem uma pergunta. É possível criar animais exóticos legalmente no Brasil? Isso não incentiva a biopirataria? Ótima pergunta, hein, Maiara? Maiara, sim, é possível, né, criar esses animais exóticos legalmente no Brasil. Existem até cativeiros que fazem reprodução desses animais e comercializam, né? Eu não sou muito adepto à criação de animais exóticos, eu não vejo não só os exóticos, como também, né, animais silvestres. Você pode ter a licença. Existem algumas espécies que elas são proibidas pela legislação, então, mesmo sendo exótico, não teria, né, a possibilidade de criar ela, como é o caso dessa cobra, a naja. Agora, se isso vai incentivar a biopirataria, eu acho que sim. Na verdade, as pessoas que já têm a vontade de criar um animal, né, esse exótico, ou um animal silvestre, né, no seu ambiente, como um animal de estimação, um animal pet que eles colocam, ele já estaria praticando essa ação, né, mesmo que esteja em comum com a lei, né, ele já estaria praticando. O que eu acredito que algumas vezes isso se torna um atenuante menos grave é quando essas pessoas, né, elas fazem parte de criadores responsáveis, não para fins de reprodução e comercializar, mas para fins de resgatar, para retirar esses animais quando tinham maus tratos, né? Então a lei, ela permite a legalização para essas pessoas, para que elas tenham, né, a certificação e elas não sejam não respondam criminalmente. Então elas estariam fazendo, né, o resgate. São os famosos santuários, né, no qual eles recebem esses animais, vítimas de maus tratos, os que foram recolhidos, para poder dar uma condição melhor de vida a esses animais. Agora, quem procura criar um animal, né, exótico, eu acho assim, tá querendo procurar alguma compensação, que eu acho que pode ser até mesmo psicológica, porque não teria necessidade, né? Se o habitat dele não ali, a pessoa ela não está pensando na qualidade de vida do animal. Só por ser um animal exótico, qual é a necessidade de eu ter esse animal em casa? Entendeu? Qual é a necessidade? E essa espécie, ela vai se adaptar bem ao ambiente, mesmo que você ofereça as melhores condições, ela vai se adaptar bem ao ambiente, ela vai ter interação com outros animais da espécie dela. Então, assim, a legalização, ela existe, né? Eu acho válida para as pessoas que têm, né, esse respaldo da lei para poder oferecer a melhor qualidade de vida, como no caso dos santuários, mas para criar por si só, não acho isso uma prática muito legal. E eu acho que sim, isso incentivaria, né, até mesmo outras pessoas. Fulano tem, então eu também gostaria de ter. Só que, em primeiro lugar, a gente teria que ver a qualidade de vida desses animais, dessas espécies. Obrigado, professor Diogo. Tem mais algumas perguntas, gente? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para o professor Diogo? Palestra esclarecedora. Muito bacana, né? Muito, muito bacana. Os alunos da ETEC aqui de Ilha Solteira também estão aqui. Feliz em vê-los. Vitor. Olha que legal.
Bacana. Sejam bem-vindos sempre, tá? Nossas Ciências de Quinta, no mesmo horário, às 14h30. Tudo bem? Viu, Vitor? Chame os colegas e venha participar da nossa Ciências de Quinta. Miguel também está aqui, ó. Miguel Segantini. Olha, legal. Sejam bem-vindos. A ETEC de Ilha Solteira participando ativamente hoje das nossas Ciências de Quinta. São todos bem-vindos, tá? Então, muito obrigado, professor Diogo, pela palestra esclarecedora, obrigado pela participação, tá? Ficamos abertos faremos outros convites, provavelmente, para outras palestras futuras. Nossa Ciência de Quinta está muito feliz com a sua participação, obrigado de coração pela participação, por disponibilizar seu tempo e contribuir com a gente. Tá? Então, encerrando nossas Ciências de Quinta, hoje eu gostaria de agradecer todos os participantes, a ETEC de Ilha Solteira, os professores, diretores, coordenadores, tá? Agradecer novamente a professora Carla, a nossa diretora-geral da Fundação de Educação de Andradina, a professora Serênia, que também está ali sempre junto com a gente, tá? E, pessoal, convidem outras pessoas a estarem participando da nossa Ciência de Quinta, tá? E convide os estudantes também a todos estarem participando das nossas próximas lives. O tema da próxima live é evolução, viu, Diogo? Ó, você que é professor de genética, próxima aula, o tema é evolução com o professor Dr. Felipe Montefeltro, tá? Não perca, pessoal! Então, boa tarde a todos. E, novamente, obrigado pela participação.